Paz, família no barco. Está no ar mais um No Barco Podcast. E como você sabe, mas para que você não esqueça, a gente vai falar de novo. Toda segunda-feira, 10 horas da manhã, tem um episódio novo aqui no nosso canal, disponível nessa mesa de partilha de conversa. E que graça, porque primeiro a gente é impactado, a gente bebe daquilo que o nosso convidado traz e depois isso chega até você. E você tem a oportunidade de fazer com que isso chegue a mais pessoas, né? O YouTube, ele não é inteligente, ele não sabe o que é bom, você que vai falar para ele através da sua curtida, do seu comentário e do seu compartilhamento. Então já pega o link e manda lá no grupo da paróquia. Fala assim, eita, vocês viram o que aconteceu? E o povo curioso vai lá. Morreu tão cedo. Morreu tão tão novo. Aí o povo vai lá e vai olhar. E aí vai ser edificado, entendeu? Então, faça isso. Eu queria, antes de mais nada, agradecer a Jacob Solar, que nos ajuda e faz esse apostolado acontecer, porque acredita na evangelização. A Jacob Solar é uma empresa que faz instalação de placa fotovoltaica, doutora. Olha só, que maravilha. Então, todo mundo precisa de economizar. Ou para guardar mais dinheiro, Sim. ou para pagar a conta. Então, economizar sempre é bom, né? Com certeza. Entendeu? Aí, então, uma maneira que você tem para fazer isso é economizar na conta de energia. Isso você faz através da instalação de placa fotovoltaica. É interessante que a Jacob Solar garante uma economia de 50% a 90%. Ou seja, é muita coisa. É muita coisa. Não é? Muito. Ou seja, se você consegue alcançar a economia mínima, você já economiza a metade do que você gastava. Perfeito. Entendeu? Então, vamos supor, sua conta é R$100. Você economizou o mínimo, você vai economizar a metade, R$50. E se economizar o máximo? Pronto. 90. Quase não vai pagar mais energia. Perfeito. Então, o próprio investimento que você faz, ele se paga com o desconto que você vai ter na conta de energia. Então, se você quiser fazer isso, não faça conta empresa. Faça com a Jacob Solar, porque você ajuda no barco a continuar navegando, entendeu? E a gente continua pagando as contas. Essa energia move o barco também, então. Isso aqui, ó, que tá nos iluminando, doutor, é tudo fonte de energia É solar. mesmo? Caramba, que legal. Olha só, maravilhoso. Então dá certo, pode dar certo. É maravilhoso, tá bom? É isso. Então, se você quiser fazer um orçamento sem compromisso, os contatos da Jacob vai estar passando aí em algum lugar na tela. O Cadu vai cuidar de fazer isso. Vai estar na descrição do vídeo. Você vai encontrar, tá bom? É isso. Eu queria agora, então, cumprimentar a doutora Mariana, Opa. a ginecologista católica. Perfeito, ó. Não é qualquer um. Prazer. Doutora, muito obrigado, viu? Não Por ter sei. vindo aqui, ter aceito esse convite. Eu vi que você veio. Eu sei que você veio de longe, né? Para essas terras longínquas chamadas Guarulhos. Sim, sim. Porque a gente chama o convidado, mas a gente não fala que não tá no centro, né? Deixa depois. Deixa né? Só depois. pra- O endereço é a última coisa a entregar. Boa, isso é jogada, Não né? vão, né? Marketing ali, tá Então, ótimo. Porque aí ele Tem que ser desiste. assim mesmo. Mas que bom que você veio, viu? Eu agradeço, é um prazer estar aqui com vocês, nesse barco tão seleto, né? Eu fico muito feliz pelo convite. Aproveitar para agradecer o Vinícius, né? Que nos Bem conectou. lembrado. Obrigada, Vinícius, por ter lembrado, né? De Que mim e trazer essa conexão para vocês. Sim. Alguns ventos impetuosos tentaram afastar a doutora pra Pra outras- pra outro lugar. Mas deu certo hoje, graças a Deus. Sim. Era Jonas, né? Tentando fugir, mas voltou. Não tem jeito. Tem pode correr não, doutora. Pois é, Olha o perigo que é dizer sim pra Jesus, tá vendo? você viu? Não é? Mas eu só colho coisas boas, graças a Deus. Eu tenho certeza disso. É. Né? E o melhor está por vir, né? Nossa esperança tá na eternidade. doutora. Exatamente. Então, a gente, depois de hoje, né? Depois desse encontro aqui, a gente assume uma responsabilidade contigo, Sim. que é rezar. Ah. Rezar pelo seu ministério. Porque, de fato, é um ministério que acontece através de uma profissão. Sim. Então, a gente entende que quando conhecemos Jesus, a gente precisa colocar intencionalidade em tudo que a gente faz. Uma conversa casual que a gente tem com alguém é uma oportunidade de fazer aquela pessoa perceber por que ela tá aqui, por que ela nasceu, né? Sim. O fim último da vida dela. Então, a gente percebe através das suas redes sociais que você faz muito bem isso, viu? Então, continue, coragem e conte com as nossas orações agora. Muito Tá? obrigada. E pra Muito você também agora poder devolver isso em oração pra gente, Opa. eu vou te entregar esse presente aqui, ó. Ah, É tendencioso, mas ah. É vai tende- rezar por nós. Ah, então. que lindo. Pode abrir, gentileza. Obrigada. É uma arma, cuidado. Nossa, É, essa bonito. arma aqui. Essa arma tem que estar junto sempre, Ela né? vai ser armada daqui, a doutora. Olha que coisa linda. Doutora, esse Lindo. é um outro parceiro nosso, é a Sanctório. Então, Olha. eles confeccionam um texto Que exclusivo. graça. A gente diz que nem é só um Combinou texto. comigo aqui agora. Olha só, tá vendo? Combinou, né? Olha, Acertamos a cor hoje. lindíssimo. Lindo. Olha. Perfeito.
uma nova arma para os tempos aí. Amém. A Sanctório, então Vou ela deixar nos junto ajuda aqui a já. receber bem os nossos convidados. Tem um saquinho depois pra você guardar, quiser levar pros Ah. lugares. Tá vendo aí dentro? Ó? É maravilhoso. Ah lá. Sanctório é tudo de bom. Perfeito. Tá que aí a vendo? gente já guarda, deixa na bolsa, no Deixa carro, aí a arma. pertinho. Que a gente tem que ter perto, né? A Sim. ponto de alcançar nossas mãos. Aí você vai na Terceiro. oração e na pancada, tá vendo? Você pode bater na pessoa, se precisar, tá vendo? Lindíssimo, lindíssimo. Ah, Muito ah, obrigada. E a quem tá aqui, ó. Que linda. Tá vendo? Tá vendo aí? Confirmou, pronto. Exato, a medalha milagrosa de Nossa Senhora. Que demais, doutora. Lindíssimo. É isso aí. Inclusive, fiz agora, né, um novo logotipo, foi inspirado na medalha milagrosa. Então, na hora que eu vi, eu falei, não sei se é o logo dela ou se é uma homenagem à Virgem Maria. Isso é maravilhoso, essa As duas confusão. coisas, né? Você viu que eu tive essa honra de ter o meu nome com M Pois é. também? E aí Ficou muito bom. Ficou muito bom. Ficou É em isso aí. homenagem à medalha. Eu tenho comigo também. E me representa, né? Legal. Ela nos identifica. Fiquei muito feliz. Obrigada. Muito bom. Aí, se você quiser ter um texto igual esse da doutora, o que você faz? Você entra lá no site da Sanctório e você coloca no barco 10, porque você ganha 10% de desconto. E tudo que você compra lá. Perfeito. ó. É isso. Bom, então vamos pra conversa. Aproveita. Bora. Ô, doutora, obviamente você se conhece melhor que nós pra te apresentar. Então eu queria que você fizesse só uma introdução rápida. Quem é a doutora Mariana, de onde que ela surgiu, como é que ela veio parar aqui, entendeu? Sim. Dá um overview geral, assim, pra nós, assim, rapidinho, só pra galera que tá em casa poder te conhecer também. Certo. Em poucas palavras, eu vim de uma família católica, né? Tive os meus pais como referência em casa, umas figuras fortes, trazendo a religião, a importância da fé, dos sacramentos. Dentro disso tudo, eu me tornei médica pela Universidade Federal de São Paulo. Tem outro médico na família, não? Não, Primeira. primeiramente. E na sequência, prestei o serviço militar por 1 ano e depois completei a residência médica de ginecologia e obstetrícia pela mesma instituição. Tive ali dentro da residência médica mesmo, uma conversão intelectual em relação ao catolicismo. A gente me considerava católica, porém não era praticante, né? Esse termo que a gente sabe que é errado, mas acaba facilitando o entendimento. Então, não Eu era acho que praticante. boa parte dos convertidos tá entendendo, né? É. Como nós. Sim. E aí teve esse estalo, né? Ali no meio da residência médica de ginecologia e obstetrícia. Foi também trazido pela minha mãe. E eu imagino que ela deve ter feito muitas orações em silêncio para que houvesse a minha conversão verdadeira, né? Então, os pais, eles têm essa importância para os filhos, né? A importância de orar pelos filhos e pelo melhor. E eu tenho certeza que ela pedia isso em silêncio. E um certo dia, quando eu comentei com ela que iria prestar o R4, né? Que a gente fala que é uma subespecialidade em reprodução humana, justamente. E ela deve ter se aterrorizado e aquilo deu a coragem que estava faltando para ela realmente tocar nesse assunto comigo. E ela soltou as palavras: olha, você sabe que a igreja é contra. Nossa, que demais. E eu falei: mas como assim, mãe? E ela é contra os anticoncepcionais também. E ela soltou as 2 bombas de uma vez. Exato. Que legal, né? Não, e adoro que ela era consciente, né? Porque assim, sim. às vezes tem católicos de boa vontade que não tem essa consciência. Sim, sim. E é mágico, assim, minha mãe, eu falo que ela é já mais elevada que nós, assim, ela realmente tem a oração em primeiro lugar há muitos anos já. E aí ela falando essas palavras, acabou que, como eu sempre digo, o coração estava ali já aberto para isso. Quando você encontra a verdade, você não consegue mais fechar os olhos, né? E aquilo me incomodou de um jeito que é difícil explicar. E a partir daí que eu comecei a abrir os meus olhos para que era a doutrina, né? Por isso que a gente fala uma conversão intelectual. Porque, na verdade, você precisa sentar para você controlar as suas vontades, você precisa ter um esclarecimento intelectual primeiro. E aí, quando você senta e realmente lê a doutrina e fala, nossa, estava tudo ali e eu não quis ver, né? E a gente vai empurrando com a barriga porque a gente não quer enxergar, às vezes. E depois desse momento que eu comecei a ter uma atitude diferente dentro da minha especialidade, justamente. E ali dentro da residência comecei a estudar outras coisas, outras alternativas, e me formei no passado, e aí escolhi esperar, não fazer a subespecialidade, porque tinha ainda essa confusão do que seria melhor ou não. E graças a Deus, depois, com 1 ano, eu fui concretizando isso, vendo qual que era o meu caminho dentro da minha especialidade, dentro do meu trabalho. E trazer essa coerência para o que eu trabalho foi essencial, assim, eu me sinto muito melhor como pessoa hoje, muito tranquila, né, em relação à minha vida,
porque realmente eu me encontrei e trouxe esse encontro de coerência em tudo, né? Eu gosto de ser coerente. O que eu faço é o que eu pratico e o que eu quero para as minhas pacientes é o que eu queria para mim também. Que demais. Então, o ponto de conversão, assim, autêntico foi esse confronto da sua mãe. Nesse Foi período mesmo. da... Olha Foi. só. Foi as duas mães. Agora tá começando a fazer mais sentido ainda, né? Sensacional. Sim, as duas mães, perfeito. Que demais, doutora. Exatamente, minha mãe é sensacional ali. E ela fala até hoje, né? Sempre foi assim, na graduação a gente tem algumas dificuldades, né? Uma prova, aquela coisa toda. E aí eu falava, mãe, eu vou ter uma prova, ela acendia a vela. Até acabar a hora da prova, ela estava lá orando. E outros aspectos também, né? Às vezes estava num parto difícil, fala, mãe, vou ter um parto. Ela também coloca a vela e fica rezando. Uau. E aí, filha? Não, nasceu bem, tudo. Então, o acompanhamento dela mesmo, né? Através da oração, porque eu acho que é isso que eu falo. A minha mãe, meus pais, eles não vão me dar uma herança material. A herança, a melhor herança que eles poderiam me dar é a minha fé. Meu Deus do É céu. o que eles me Que visão. ensinaram, né? É a religião que eles me trouxeram. Então, independente de qualquer coisa, ela já me deu essa herança. E eu sou muito, muito, muito agradecida. Bendito seja Deus. Amém. Dá pra ver que a mãe dele é uma mulher de muita fé, né? Sim, de fato. Legal. A Eu palavra... tava falando em off aqui, ela falando a respeito de Inha Chica. A gente falando a respeito dos santos brasileiros e tal, que às vezes a gente não dá muita... Não tem um olhar muito atento a eles e tal, e ela falando que foi visitar e tudo. Então, vê que de fato são Tem. católicos de verdade. Não, Eu eu acho lembro da passagem bíblica, eu sempre lembro dela, inclusive. Que Deus tá para castigar Israel por conta de alguns erros de Salomão, Sim. filho de Davi. E ele fala assim, ó, por conta da amizade que eu tinha com teu pai, eu vou poupar você, a geração que você tá e algumas outras ainda. Então, Davi, ele parece que estabeleceu um estoque de graça tão grande que foi suficiente para ele e sobrou para a geração futura, tá vendo? Então, quanto é importante a gente dar isso como herança para os nossos filhos. Porque, geralmente, quando a gente fala, por exemplo, de abertura à vida, vou ter mais um filho. A pessoa fala assim, nossa, mas tá tão difícil criar, tá tão caro criar um filho. A preocupação sempre ela vem primeiro de forma material. Tá, mas se tiver ou não tiver o material, mas tiver o espiritual, né? Ou se tiver o material e não tiver o espiritual, o problema maior tá aí. Exatamente, que são as causas, né? Que eles para espaçar, geralmente eles utilizam essas mesmas. Acho que é as principais, né? As principais, que é a questão financeira. É a primeira, acho que é a primeira, né? E aí depois viria essa questão do mundo estar muito ruim hoje em dia, então não quero colocar. Mas é justamente isso, que a gente poderia povoar o mundo com pessoas boas, né? Ensinadas na fé. Se todos os católicos pensassem assim, a gente já mudaria muito, né? Exatamente. Na verdade, a educação ali, ela traz, né? Essa mudança para o mundo que a gente tanto espera. Tem um amigo meu, o missionário, ele fala assim, enquanto o católico tem um filho, o Mr. Cata tem 20. Aí você quer que o mundo melhore como? Por aí. Então é uma responsabilidade nossa também. Acho que essa visão até que tá mudando agora, né? Graças a Deus. Graças a Deus. Tá ficando mais evidente também, sim, né? Sim. Doutora, aí... Beleza, aí você teve essa experiência ali na residência. Aí qual foi o passo a passo, o processo? Então, por exemplo, porque às vezes tem um médico aqui nos ouvindo. Sim. E recebeu esse confronto. Aí ele fica meio assim, não sei se eu vou, não sei se eu fico. Aí o que foi depois o passo a passo, né? O itinerário ali de aprofundamento. A gente estava conversando, né, sobre temperamento. E eu costumo falar também para quem me segue, tem bastante estudante, graças a Deus, que vai muito do temperamento mesmo, né? A postura que você dá, a sua reação às coisas do mundo. E o meu é um melancólico, é um temperamento que é mais observador, mais quieto mesmo, né? Então, primeiro eu usei bastante da lógica, considerei bastante coisa. A gente faz, na verdade, um fluxo, um raciocínio muito interior, né? Então, a gente pensa em várias situações, o que pode acontecer, o que não pode. Dentro daquilo, eu falei, será que vale a pena eu expressar agora, dentro da residência médica, onde a gente tem ali os docentes, tem os colegas, né? Como eles iriam reagir a isso. Você ainda tinha um tempo para terminar a residência ainda? Tinha um ano. Um ano. Um ano. De qualquer forma, eu já era conhecida por ser católica, né? Então, as pessoas sabiam que eu tinha essa religião, que eu seguia, que eu tinha algumas posturas assim. Só que ficava aquele receio de você ser rejeitada, de certa forma, né? Principalmente em relação aos superiores, porque, na verdade, você aprende com eles e eles têm esse poder de não te
colocar dentro de uma circunstância de aprendizado, por exemplo, uma cirurgia, se eles não forem muito com a sua cara. E a gente sabe que tem bastante professor que iria contra isso, né? Que, enfim. Então, eu calculei bem ali se era necessário expor e eu precisava de uma maturidade também intelectual, não é de uma hora para outra. Sim. Então, na verdade, eu fui crescendo em maturidade e em postura. Então, no começo, eu me esquivava, basicamente. Então, tinha uma situação que, por exemplo, precisava inserir um DIU. Eu ia pro banheiro, né? Dava uma voltinha e dava esses jeitos ali de jogo de cintura de sair da situação realmente. E conforme foi indo, eu fui ganhando maturidade, o porquê das coisas, eu consegui falar mais sobre isso e aí demonstrava também na residência. No R3 já teve uma situação que eu consegui falar, né, que eu não fazia aquilo por conflito, né, religioso, porque eu tinha uma objeção de consciência, justamente, que é a palavra médica para isso. E aí eu consegui, tive uma reação boa da pessoa e fui levando, né, as pessoas foram conhecendo. No R4 também teve uma situação que o meu preceptor, ali na entrevista, né, na verdade, para entrar na subespecialidade, eu cheguei a prestar, ele falou assim, Mariana, eu sei que você é católica, como é que você vai fazer em relação às interrupções de gestação que a gente tem aqui? E aí eu falei, nossa, não esperava, né, uma pergunta tão direta ali, mas sabia que era mais uma curiosidade dele, era uma pessoa muito boa, tudo. E aí eu falei, olha, realmente eu não faria, né? Eu não faria a interrupção. Eu acho que é importante que na residência a gente tenha essas duas opiniões justamente para o paciente ter, né? Legal, uma sim. contra, uma a favor. Então, eu acho que eu acrescento nesse sentido, porque eu vou trazer uma outra opção para ela. Então, teve essas pequenas situações que eu fui manejando, mas com muita parcimônia, muito cuidado mesmo, porque a minha ideia era que talvez tivesse alguma repercussão, poderia ter ou não, né? A gente nunca sabe. Mas eu fui muito tranquila até me formar, e aí é o que eu falo para os estudantes. Quando você se forma depois, você tem essa liberdade de atuação, né? E para você ser obstetra, necessariamente, você precisa dessa formação. Então, se você quer estar aqui desse lado com a gente, né, católicos que têm essa especialidade, você precisa aguentar ali a residência de certa forma e manejando para você conseguir o diploma, né? Conseguir a especialidade. Então tem tudo isso. Excelente dica. Pra tudo tem sua hora, né? Até pra alguém que tá no seminário, né? Às vezes tem que se segurar ali muitas vezes pra conseguir esse lugar de autoridade posterior à formação, né? Exatamente. E é claro, né? Sempre muita reza, né? Rezava. E era engraçado que... E a minha mãe, igual você falou, acho que foi perfeito, né? A minha mãe, acho que ela tem tanto mérito nesse sentido, por oração, por sacrifício, por penitência, que ela me passava isso. Então, eu sempre fui conhecida por ser uma médica pé quente, que significa que nos plantões eram muito tranquilos. Então, o meu plantão não tinha uma interrupção de gestação, o meu plantão não tinha uma indução de aborto, meu plantão, entendeu? E aí eu fui indo, me esquivando, Deus ajudando, o anjo da guarda também, todo mundo ali, e eu consegui chegar até o final, que foi uma grande vitória. Graças a Deus. Eu percebo você falando da sua mãe, uma coisa que a gente precisa trazer à tona é a oração como primeira opção, não como aquilo que resta, né? Porque geralmente você espera tudo errado. Aí depois, vamos rezar. Agora só. Tipo, aquela frase, né? Chegar a situação difícil para poder rezar, né? Só o que nos resta agora é rezar. Só o que nos resta agora. Não tem mais o que fazer. Não, já rezei, já fiz tudo. Agora me resta agir. Exatamente. Deveria ser. É aquela frase sempre assim, agora é só Deus. Já tinha que ser ele primeiro, já. Agora é só ele. Muito bom, é isso. Que demais. Então você tá bem assistida, graças a Deus. Mas aí depois você se formou, e o que nos chama a atenção, a gente tava falando aqui, se você não conhece, você vai procurar aí, tá? O Instagram da doutora. Tá muito fácil de encontrar. Ginecologista católica. Claro e direta, né? Você é um profeta. E por conta desse posicionamento hoje mais expressivo, você encontrou algum problema, algum embate? Ele acontece ou o povo ele chega receoso, assim, dá uns alfinetadas de leve? Ou teve de fato, assim, de frente, alguém chegar e falar, não... Cara a cara não, foi virtual, né? Esse combate, eu acho que todos nós que nos expomos dessa forma pela religião, temos em algum momento, né? E a gente, se não utilizar aquilo para edificar o nosso trabalho, realmente eles acabam nos afetando, né? Comentários muito maldosos, que a gente sabe que é de
que não vem para agregar nada, né? Então, teve esse momento mesmo, um momento bem expressivo, que eu fiquei sabendo por terceiros que estava acontecendo, né? Essa movimentação da internet contra o meu perfil, contra aquilo que eu falava, com palavras assim que, né, nem dá para expressar, e que realmente eram, de certa forma, para humilhar realmente, né? E isso veio para mim, eu levei para minha mãe, falei, mãe, tá acontecendo isso. E ela falou assim, não, a gente vai pôr todo mundo para rezar, a gente tem grupo de oração. Foi todo o grupo de oração rezando naquele momento. E eu também rezei o Terço da Libertação. Boa. Coloquei. E aí, quando eu rezei o Terço da Libertação, logo após, eu já senti um alívio, né? Eu falei, não, vamos passar por... A ideia era até fechar, né? Eu pensei até fechar Olha só. o Instagram. Deus Eu me falei, não, livre. vou fechar porque é muita coisa, né? A gente ouve muita coisa ruim. Lê, né? E aí, depois desse terço, dessas orações ali concentradas, realmente, que veio falar, não, eu vou respirar e vou continuar, porque é da vontade de Deus. Se for da vontade dele, vai caminhar por si só. E aí foi quando eu fiz justamente o vídeo que tem mais visualizações hoje, tem mais de 1,5 milhão de visualizações Reels, Que benção. que é a nota de esclarecimento. Então, a nota de esclarecimento veio nesse contexto. Eu estava no plantão, peguei rapidinho o celular e falei, eu vou falar. Não fiz nenhum texto ali, foi de coração mesmo. E a palavra foi justamente essa, né? Que eu tenho o direito de exercer a minha religião, seja ela qual for. O direito é garantido pela lei aqui no Brasil. E eu tenho o direito pelo CREMESP, que é o Conselho Regional de Medicina, graças a Deus ainda temos esse direito também de falar sobre espiritualidade, sobre Deus, porque a gente sabe a importância da espiritualidade dentro do contexto de saúde. E é isso que o CREMESP defende. Tanto no hospital, no ambulatório, no meu consultório, onde eu esteja, eu posso falar de Deus, porque isso é importante na saúde e doença. Tem nesse expressão contexto. científica, né? Exatamente. Da espiritualidade. Aham. Então, eu posso falar. Eu posso falar pelo Direito do Brasil, pelo CREMESP, como médica. E eu coloquei esse nome, ginecologia católica, não foi à toa. Eu uso essa medalha, não é à toa. A gente se identifica. E é para identificar. Então, se você veio para o meu perfil, e é isso que fala, você já sabe o que eu vou falar aqui. É uma ginecologista e é católica ao mesmo tempo. Então, ela vai falar esses dois mundos ali, agregados. E eu quero trazer isso. A minha especialidade é a luz da igreja. Que demais. doutor. Seria até um pecado privar as pessoas de ter esse conhecimento também. Então, E ter alguém que fale naquilo ali que vai tocar muita gente. exatamente. Mas quando a gente vê, né, essa coisa Sim. contrária à nossa, a gente tem essa tendência a atacar. E é engraçado que a gente coloca ali, enfim, vários aspectos da moral, não por uma superioridade de moral, né? Longe disso. Mas a gente nem sabe qual é o contexto daquela pessoa que tá lendo, a gente não sabe da vida dela, não sabe nada. E a gente não tá indo lá no perfil dela, atacar ela, porque ela está fazendo esse tipo de comportamento. Na verdade, você está ali expondo como algo para ensinar as pessoas mesmo o conhecimento que tá lá na doutrina, né? Na verdade, é só ela abrir e ler por si própria, a gente só tá trazendo à luz, realmente. Então, a intenção nunca foi atacar ninguém, nunca foi perseguir ninguém. Então, o perfil é aberto, é público, para as pessoas que têm interesse no assunto. São Francisco de Assis, ele dizia que não há maior crueldade do que ocultar a verdade de uma pessoa. Sim. Isso é crueldade. Eu tenho a possibilidade de colaborar com Deus para que a mente da pessoa seja iluminada pela verdade e eu me calar. Porque imagina o quê? Certamente você vai incomodar muita gente. Sim. Isso é normal que aconteça, né? E quando incomoda, acaba... É lógico, é difícil, igual você falou, mas é um bom sinal. Sim, No né? sentido de que, poxa, eu tô... Tá dando certo, né? tá E foi fazendo bom, efeito. na verdade, Até graças esse a Deus, impulso de você prestar o foi um esclarecimento. foi um impulso. Bom. E esse impulso realmente veio muita gente. Falou, quem que é essa menina que tá incomodando a galera, né? E aí o pessoal veio ver e ficou, e viu que era uma intenção boa, né? As pessoas reconhecem também. Sim. É isso que eu ia falar. Da mesma forma que teve quem ficou incomodado, acho que muita gente chegou e se sentiu representada, Sim, que não tinha fala, sim. entendeu? Então imagina que você recebe, inclusive, testemunhos a respeito disso, né? Exatamente. E eu fico muito feliz, porque a gente começa ali, a gente não tem ideia da dimensão, né, que tem essa questão de ter uma ginecologista que entende a sua moral, né, que te olha como ser humano, mas não só pela sua profissão, mas também pela sua religião, pela sua espiritualidade, porque você é íntegro, você traz tudo aquilo e respeita a sua decisão. E te traz, dentro da ginecologia, uma alternativa
porque a gente sabe que na ginecologia é muito enraizado ali, a gente tem uma cultura, né, da mentalidade contraceptiva que é muito grande, e é difícil ter alternativas para quem não quer utilizar. Sim. Então, na verdade, é isso que as mulheres estavam precisando. É pra eu muita recebo gente muito não é uma isso. opção, né? Exatamente. Tem que ser aquilo ali, tá? Então, eu vejo nas missões, tem muita gente que me procura e fala assim, eu até queria, mas eu não acho, eu não tenho acesso a uma ginecologista católica. E eu vejo que tem gente que acaba cedendo por falta de acesso Exato. a esse tipo de profissional. Então, quando a gente tem a oportunidade de trazer e evidenciar, ó, tem a doutora lá em Barueri, então quem estiver lá, dá um jeito, procura. Porque assim, a gente quer, de fato, fazer as pessoas acessarem esse tipo de informação. Sim. Né? E tem muitos colegas, Tem. né? Então, quando teve esse processo ali de conversão intelectual, eu encontrei um grupo de colegas que eram ginecologistas e obstetras católicos. E aí foram eles que abriram, né, esse caminho, já tinham mostrado o caminho das pedras, né? Eu vou até citar aqui a doutora Carolina, a doutora Eduardo, o doutor Felipe, que graças a eles acabaram fazendo esse caminho de pedras e mostraram pra gente que está chegando agora como a gente pode melhorar o nosso atendimento em relação a isso. Então, agradeço muito a todos eles. Eles são uns exemplos de médicos também. Que demais. Esse é importante. Eu vejo assim também que não é pra quem tá assistindo, né? Não é algo que diz pro católico, alguma coisa que diz respeito à doutrina, mas é a saúde mesmo. Exato. Não, né? Só porque ela tá falando isso é só pra católico. Não, pelo contrário. É pra quem quer ter a outra opção mesmo de saúde, conhecer mais. Então acho que vai se aprofundar um pouco mais. É até bom seguir já o perfil pra poder conhecer, né? Quem ainda não tem esse conhecimento. Sim, sim. Não, e você falou um negócio importante. E eu queria até que a doutora falasse também um pouco sobre isso. Porque uma vez que ela traz à tona a moral cristã, a moral católica, e nada isso pode negar que ele também é próprio da ciência. Então a ciência, a fé e a razão elas vão dar juntas. Sim. Né, doutor? Então não existe contradição, que é o que muita gente pensa. Exato. Ah, tá, beleza, você vai se moldar por aquilo que é a moral cristã, a doutrina da sua religião e vai comprometer a ciência, então isso não acontece, né? Exatamente. Tem até uma passagem, né, do Catecismo da Igreja Católica que fala que se todas as ciências, né, se fizerem os estudos de forma verdadeiramente científica, levando em consideração a moral, na verdade nunca serão contrárias à fé, porque todas provêm do mesmo Deus. E é justamente isso, né? Será que Deus faria alguma coisa que nos encurralasse em uma alternativa só, que seria contra a moral que ele mesmo nos deixou? Então, com esse objetivo, né, com esse foco, que eu falei, não é possível, tem que ter alternativa. E aí, existe alternativa realmente, e quando a gente procura com esse olhar, a gente encontra estudo científico com critérios bons, randomizados, lá dentro da literatura médica, justamente, que conseguem nos defender, conseguem nos ajudar a ir para esse outro caminho. E é isso que eu gosto de trazer. Porque eu vim de uma instituição que tem uma docência muito grande, que traz a ciência ali muito forte, né? Então, eu trago isso comigo. Eu gosto de ciência, eu gosto de estudo bem feito, eu gosto de ter ali esse rol de literatura para se embasar, e é ali que eu estou buscando retirar e filtrar para trazer para a moral cristã. Então, a gente tem alternativa, né? A gente fala muito em relação aos anticoncepcionais, realmente. A gente já sabe a nossa questão moral, e a parte científica disso é que a maior parte das patologias, doenças ginecológicas hoje em dia, elas são controladas clinicamente, é importante essa palavra, controladas clinicamente e não tratadas necessariamente. A diferença tá aí, entendi agora. Por anticoncepcionais. Então, na verdade, eu aprendi assim. Ali no R2 eu aprendi, eu só sabia isso. Eu falei, ué, se a gente não usa anticoncepcional, vai usar o quê, né? E nisso existe sim. Então, se o médico quiser, ele vai lá procurar as alternativas porque existe. É mais árduo, porque não vai estar lá nos livros. Nos livros está lá o anticoncepcional, né? Como primeira opção. Então, você precisa sair um pouco daquilo, voltar o olhar justamente para a fisiologia, que é como que funciona o organismo, o corpo humano, e o ciclo menstrual, que a gente parou de enxergar. Porque pensa comigo, né? As mulheres passaram a utilizar o anticoncepcional, vai a partir de 1960, com a criação do anticoncepcional. A partir dali, a gente tem ciclos bloqueados. A gente não enxerga mais ciclo. Então, como eu vou estudar o ciclo daquela mulher se ela já vem pra mim bloqueada? Eu vou enxergar o quê, né? Então você imagina uma geração que, sei lá, tá começando agora, seus pacientes chegando na casa dos 20, 30 anos ali,
nem sabe o que é um ciclo Nem sabe, exatamente. que as mulheres viviam antes da década de 60, né? Pra Sim. elas, o comum é o... Exato. Os sangramentos de privação. Ah, Então, elas já são bloqueadas muito novas, e isso, mais uma vez, a gente traz da nossa formação médica. Então, a gente passava no ambulatório de adolescente e a nossa instrução era: a adolescente precisa sair daqui com anticoncepcional, porque a gente nunca sabe quando ela vai ter relação. Ah, que Então, loucura, né? mas ela não tá tendo relação agora. Pode pôr, porque uma hora vai ter. Então, a gente já saía com anticoncepcional, uma injeção, né, trimestral. Então, a gente bloqueia muito cedo aquela menina, né? Isso tem repercussão na qualidade óssea, né? A gente tem um pico de formação óssea logo na adolescência, então isso tem essa questão de que pode prejudicar. Ela fica bloqueada esse tempo todo e ela nunca viu como que é o ciclo dela normal. Ela não sabe que ela tem períodos de infertilidade, ela não sabe como que é o corpo dela durante a fertilidade. Inclusive, Meu tem Deus. paciente que até vai no pronto-socorro. Atendi uma que falou: nossa, não, tá saindo alguma coisa dentro de mim, achei estranho, por isso que eu vim. Eu falei: uai, o que tá saindo dela, né? E aí, quando eu olhei, era o muco cervical, que é normal, que é do ciclo. Eu falei: olha, isso aqui é Olha do que loucura, né? ciclo. se conhece, né, meu? E fui no pronto-socorro, porque ela tava preocupadíssima. Então, a gente vê muito isso, né? As pessoas não sabem mais como que é o seu próprio organismo. E eu tenho um prazer de falar de menstruação, de ciclo menstrual, que eu chamo de saúde menstrual. Boa. Porque os olhos, né? A gente fala que são os espelhos, é o espelho da alma. A saúde menstrual, a menstruação, ela reflete e espelha o nosso metabolismo. Olha só. Então, na verdade, o nosso sistema conversando, a gente tem uma conversa do cérebro, né? Para os ovários, que são glândulas, né? E ali para o ciclo menstrual. Então, essa conversa, esse eixo que a gente chama, ele precisa estar muito bem engrenado para que a sua saúde menstrual seja normal. Se você tem ali uma menstruação por mais dias, uma menstruação mais intensa, muitos sintomas de TPM, muita irritabilidade, um ciclo muito descontrolado, muito espaçado ou muito curto, tudo isso é reflexo do seu metabolismo. Olha só. Alguma coisa ali saiu e ele tá te avisando. Tem uma informação importante ali e a pessoa acaba negligenciando. É um sinal vital, né? Então a gente vê frequência cardíaca, vê pressão arterial, a gente vai perguntar: e aí, a sua saúde menstrual, como é que tá? Só que a gente não pode, por quê? Porque quase 100% das mulheres usam anticoncepcional. Meu Deus do céu, olha só. E eu vejo assim, meninas falando a respeito disso, né? Quando a gente tem a experiência com Deus, começa a conversar a respeito, meninas falando assim que já também teve a experiência com Deus, tá aberto a isso, mas ela fala assim, é por uma questão de saúde, que eu ainda uso. Sim. Ela fala assim, Nem até é a minha da pele, contracepção, né? eu tenho muita espinha, então assim, se eu paro de usar, dá esse efeito na minha pele e eu uso por isso, né? Isso. É lógico que você devia buscar alguma coisa Exato. específica para aquilo, porque tá afetando outras coisas que ela não sabe. Exatamente. Mas isso vira bem que um suporte ali para aquela menina, que aquilo ali é o meio mais fácil, já tô convivendo com isso e tá afetando outras coisas, né? Chega muito pra senhora a respeito disso também? Muito. E eu gosto desses casos. Que fala assim: não, porque eu tô tratando da minha saúde. Eu falei: será que é mesmo? E é aí que eu entro, né? Eu falo: será que é mesmo? Vamos ver se você não tem alternativas a isso, que na verdade sejam melhores do que o anticoncepcional, porque ele não trata nada, né? A função dele é evitar a gravidez. Os efeitos colaterais que a gente acaba utilizando ali, né? Então, ele tem um efeito colateral que diminui a SHBG, diminui a testosterona, e a gente tem um efeito melhor de pele. Mas a causa ali de você ter uma acne, ela vem antes. Então, na verdade, você não vai na fonte, né? Você bloqueia ali a metade do percurso, do eixo do hormônio, e aí você tem esse resultado de pele. Mas quando você tirar, você vai ter um rebote, você vai voltar a ter tudo de novo. E tem situações da ginecologia justamente que existem essa queixa, né? De que eu uso por questões de saúde. Então, a gente precisa avaliar realmente se o anticoncepcional naquele contexto, ele vai trazer um tratamento, né? Em primeiro lugar, se ele está tratando realmente, e até hoje eu não conheço nenhuma doença que ele trate, e se não tem uma opção de controle clínico, que aí tudo bem, a gente precisa também de controlar, por exemplo, a endometriose, né? Os pacientes têm muita dor pélvica, precisa achar uma alternativa que controle a sua dor, justamente. E se a gente for olhar nos guidelines da endometriose, né? Que é uma doença super complexa, com vários perfis, subtipos, e lá eles colocam que o anticoncepcional ele não vem para tratar, ele é para controle clínico. Ô, doutora, agora assim, quando a gente vai falar da questão moral,
ela tá mais vinculada no que diz respeito à contracepção, Sim. certo? Agora, nisso que você tá falando, que ele controla e não trata, tá mais voltado à questão Da ciência, né? da ciência, Exato. né? Então, é bom dividir essas duas realidades. Então, quando o médico ele evita de prescrever o anticoncepcional por questões morais, então isso está vinculado à contracepção. Exato. Mas só que também de outro modo, se você for ser sincero, o malefício que Isso. você causa para paciente, em virtude talvez de uma oleosidade na pele, não compensa, não é isso? Perfeito, exatamente. Então, essa questão da ciência é importante. Então, o anticoncepcional, ele traz esses malefícios que nós, muitas vezes, não passamos para a paciente. Trazer isso a conhecimento, colocar numa balança para ela, olha, ele vai evitar a gestação, no seu caso, só que ele tem esses malefícios. Você concorda? Concordo. Então, é a honestidade, né? Transparência, Intelectual nossa, né? Que tá ali. Mas a maior parte dos médicos não fala sobre isso. Então, a gente sabe que o anticoncepcional, por exemplo, aumenta muito o risco cardiovascular, ele aumenta a LDL, colesterol total, triglicérides, PCR, a polipoproteína, vários fatores ali que juntos aumentam o risco cardiovascular, que é o quê? Risco de infarto, risco de AVC, a trombose, a gente menospreza um pouco, né? A questão do fator de coagulação, ele mexe ali na cascata de coagulação, aumenta o nosso risco de fazer trombose, né? Tanto trombose venosa profunda quanto uma trombose central que existe, né? O AVC, realmente. Então, ele traz malefícios que a gente fala pouco. O risco de câncer de mama, a gente quase não fala, né? Isso deveria ser apresentado também na hora de... Com certeza. E a nossa tendência é mostrar os números também, né? De uma forma que pareça menor. Então, tem essa jogada, a gente aprende isso na faculdade, mais uma vez, a gente é orientado a fazer isso. A mostrar um número que parece menor, né? Você não vai falar que o anticoncepcional, ele causa trombose com risco aumentado, né? Quase 20%. E, na verdade, você fala que o risco dele é menor do que quando você está gestante. Entendi. Né? Vai atenuando ali. Você vai atenuando, colocando os outros, e a paciente vai entendendo que aquilo é pouca coisa. Mas, na verdade, ele tem sim seu impacto, deve ser posto à mesa, e a paciente, independente da religião, ela deve medir se aquilo vale a pena ou não. E aí, se não for isso, quais são as alternativas? Aí a gente vem com as alternativas, aí você tem que trazer os métodos naturais, né? Então, a gente vem com a ciclicidade do nosso ciclo menstrual, pelos períodos inférteis e férteis, para que ela possa também escolher os métodos naturais que, por muito tempo, nunca se falaram ali na universidade, né? Então, eu não aprendi isso lá. Não fala nada, doutora? A gente fala com muito menosprezo. Na verdade, existem os métodos comportamentais, mas a gente sabe que ninguém, né, consegue se controlar em relação a isso, então não dá certo. Bola pra frente. Então, é isso o que a gente ouve da faculdade. Então, a gente precisa estudar por fora ali para entender mais os métodos naturais e ver também que eles têm evidência científica, que tem estudo ali corroborando. Então, você falou a respeito da contracepção, né? Pegar ele pelo lado moral, mas às vezes se apresenta e a mulher de fato ela não quer engravidar e ela toma por muito tempo. E quando chega o tempo que ela quer engravidar, qual o impacto disso para aquele momento que aquela mulher quer ser mãe? Se ele interfere de algum modo naquele período, porque o corpo dela já não tem mais aquela... não é tão regular como seria de modo normal, qual o impacto para ela? A infertilidade em si, o fator mais importante na mulher, sempre será a idade. Então, esse é um fator que a gente precisa colocar. Então, na verdade, esse adiamento que ela faz por N motivos, ela chega numa idade que a gente tem uma reserva ovariana muito menor, né? Uma queda exponencial com 35 anos. A idade materna avançada é a partir dos 35. Então, chegou nesse nível, você tem que pensar se vai querer ou não ter filhos, né? Quem tem essa possibilidade, porque vai cair a reserva ovariana. Nesse contexto de anticoncepcional, o que nós temos é que, se ela bloqueou o ciclo dela, que talvez estivesse mandando um sinal de alguma doença que estava ali, né? Ela bloqueou, silenciou, não tá vendo nada. E aí ela para o anticoncepcional, você concorda que ela já vai ter a idade, né, que é um fator contra, e além disso ela vai ter uma doença totalmente descontrolada que ela nem fazia ideia do que ela tinha. Por exemplo, a SOP, né? Muita gente usa anticoncepcional para a SOP, inclusive o anticoncepcional piora a resistência insulínica, que é um dos fatores desencadeantes da doença. Então, se for ver a etiologia, a etiologia é por resistência insulínica que causa alterações ali do ovário, que é uma glândula, e aí transforma pra gente, a gente consegue enxergar através da menstruação. E aí ela silencia isso quando ela vai ver o problema tá muito maior, porque a SOP vem com a síndrome metabólica, com hipertensão arterial, com obesidade,
com outras coisas, né? Que somando tudo isso, a fertilidade vai para baixo, né? Cai muito. Com base nisso, então, eu tô entendendo que a verdadeira mulher empoderada é a mulher que conhece seu ciclo, né? Exato. Porque ela fica ciente de tudo que tá acontecendo dentro dela, ou pelo menos de boa parte do organismo dela funcionando, né? E aí o controle não é da pílula, não é do dispositivo que você coloca, né? Tinha uma propaganda de uma empresa que falava que a liberdade vem de dentro, porque o dispositivo ficava dentro do outro. Mas, na verdade, a liberdade vem de nós mesmos, né? É do conhecimento. O conhecimento nos liberta. Ter esse conhecimento, ninguém vai te tirar e você usa em todas as fases da sua vida. Às vezes tem consulta com adolescente, né? Hoje em dia. E eu faço questão de ensinar o ciclo e o Billings já, na adolescência. E não de forma, a gente não é questão de incentivar ou não, mas a gente ensina para conhecimento. Olha que riqueza que é ela saber que ela não é fértil todos os dias do ano. Ela tem direito de saber isso, né? De te conhecer, né? Exato. E aí você vê que você tem aquela alteração de TPM que é normal, né? Desde que não atrapalhe o seu dia a dia, mas que você se sente mais irritada porque tá vindo a menstruação por esse motivo, porque o hormônio aumenta, E aí nisso ela vai criando esse entendimento, conhece o método natural, para mais pra frente na fase adulta ela não ter tanta dificuldade. Quando ela precisar, ela vai saber usar. Então, fato, isso é o que deveria ser ensinado de fato mesmo, né? Exato. E reforçando novamente a questão da ciência, da saúde, né? Quão é importante a gente ter uma saúde menstrual, uma saúde reprodutiva, porque aí cuidando bem da sua menstruação, do seu organismo, a sua fertilidade vai melhorar. Você vai chegar melhor ali, né? Mais pra frente, com mais idade, mas você vai ter mais qualidade, né? Muito bom. Existe alguma ocasião clínica, por exemplo, que você fala assim, essa aqui não tem jeito e é válido fazer uma prescrição ou hipótese nenhuma para você pessoalmente também, você acha? Isso daí é um buraco negro, na verdade. Principalmente, eu acho que tem várias que a gente consegue descartar, né? Pelo que eu estudo hoje, várias patologias. Então, eu tô te perguntando isso também, sabe por quê? Porque às vezes alguém tá numa situação que tentou fazer de tudo, mas por conta de deveria... Sei lá, ela tentou, de fato, buscar ficar livre do anticoncepcional, mas foi a única sugestão que ficou pra ela e às vezes ela fica com um peso de culpa muito grande, entendeu? Por isso que eu tô te perguntando, pra poder assistir essas pessoas. Exato. A maior parte não precisa, e aí quando a gente entra no contexto da endometriose, algumas situações, os estudos, eles corroboram a favor do anticoncepcional, né? Situações bem específicas, por exemplo, pós-operatório, de endometriose profunda, tem uma taxa de recidiva um pouco menor para quem utilizou anticoncepcional. A gente não sabe explicar exatamente por quê, visto que ele não trata, né, em outras situações, mas fica essa penumbra. Né? Eu acho muito importante sempre procurar essa opinião. Né? Eu tenho alternativas, porque a maior parte vai ter. Esses são casos, as exceções, realmente. E aí, nesses casos, o que eu vejo da parte moral, né? Então, às vezes, tem outros impeditivos também para não utilizar... Por exemplo, para não ser aberta à vida, né? Alguns impeditivos pessoais, tudo. E aí o que eu falo para a paciente é que ela precisa dessa honestidade, né? De eu tentei, Deus, eu tentei. E essa conversa sincera com Deus mesmo. Eu tentei de tudo ali, eu procurei, realmente, até agora não encontrei, mas estou rezando para que alguém encontre e me fale, porque eu quero sair dessa situação. Legal. Porque senão a gente usa como comodismo, né? E vai levando. Não, porque eu não posso mesmo, e aí eu sigo usando, mas eu não procuro saber. Eu não rezo para isso, eu não peço a virtude. Né? Então a gente tem que rezar. Tem muitas situações de casais, colocando aqui, que às vezes o marido ainda não se converteu em relação à abertura à vida, e a mulher quer muito isso. E ela fala, doutora, ele não tem como, ele não entra na cabeça dele, ele não compreende. O que eu faço? Aí longe de mim, né, ser diretora espiritual, né, tem que procurar o diretor dela, o padre e tudo. Mas ali na consulta eu falo, olha, a gente tem que preservar a harmonia do casamento. Eu tô aqui para te ajudar a preservar o seu casamento. É um sacramento, você aceitou, ele aceitou. A gente precisa disso. Então, se agora ele não aceita, vamos rezar para isso. Então, você vai rezar, mas aí você vai ter que ter essa honestidade com você mesmo. Porque se você deixar de rezar, deixar de fazer penitência para isso, você se conformou. E aí tá muito confortável para você também. Então, o tempo inteiro você tem que oferecer penitência, oração para o seu marido se converter. E aí eu imagino que Deus nos olhe, né, com cuidado também nessas situações. Legal. Doutor, algum médico assim que já tinha esse pensamento, mas não tinha coragem de atuação, depois de ver o seu perfil, te procurou, como Nicodemos ali, encorajou, né?
Vamos ali encontrar igual o Nicodemos, vai em busca de Jesus ali, ou até mesmo alunos que já Sim. têm esse pensamento, falam, poxa, olha que possibilidade é essa de ter que procurar para conversar sobre isso. Eu fico muito feliz com as mensagens que eu recebo de alunos, né, que falam que se inspiram de alguma forma, né, a fazer GO, ou quem já faz GO, a depois se expor. A gente tem essa situação que eu coloquei já da instituição, que fica difícil durante esse aprendizado, você ter uma exposição parecida com essa, mas que eles se inspiram de certa forma. Até, inclusive, eles fizeram um grupo ali que eu ajudei a divulgar, que era de estudantes católicos, né? Nossa. Então, a gente tinha os IGOs católicos e eles fizeram estudantes para justamente compartilhar essas questões, né, morais dentro da faculdade de medicina, dentro da especialidade. Então, de certa forma, a gente acaba ajudando de algum jeito, né? Que legal. Eu fico feliz Você também. vê então a importância não só de ter médicos católicos, mas a formação docente, entendeu? Esses médicos se tornarem professores. Porque aí eu também vejo que existe uma cultura contraceptiva, né? Perfeito. Por conta da formação, então o povo já pensa dessa forma. Sim. Então, também é uma briga espiritual, é uma luta também científica, mas também é uma luta cultural. Exatamente, porque tudo começa aqui. A gente fala que, na verdade, o DIU tem que ser colocado na mente primeiro, né? A gente coloca o DIU na cabeça para depois vir realmente a contracepção, vem dessa mentalidade. E foi assim, né? Como é que surgiu o anticoncepcional, né? Em 1960 ali, na verdade, veio num contexto riquíssimo de revolução sexual. Então, veio uma mentalidade contraceptiva de controle de natalidade naquela época. Aquela ideia neomalthusiana, né, de que faltaria recursos na Terra para tanta gente se a gente continuasse, né, se proliferando desse jeito. E aí vieram também o eugenismo, né, a questão de seletividade ali das populações de acordo com a raça, classe social. E a Margaret Sanger, que inventou o anticoncepcional, né, em 1960, que ele foi criado, ali um pouco antes, 1920, ela já começava a propagar essa mentalidade. Então, primeiro, não adiantava nada criar um dispositivo anticoncepcional se a mulher ainda quisesse ter filhos. Então, primeiro a gente tinha que pegar aqui, né, na mente e plantar isso, que o filho começou a ser visto como um fardo, né? Então, aquilo foi indo, a materialização, né, da gestação dos filhos. E em 1960, também com esse meio eugenista, né, do eugenismo, do controle de natalidade, criou-se o anticoncepcional em 1960 e 70 já veio a fertilização in vitro. Nossa, rápido. Né? Exato. E foi liberado também, né, nos Estados Unidos o anticoncepcional por volta dessa época, que era então proibido. Aí abraçou lá, todo mundo abraça, né? Exato. E em 70 também foi a primeira clínica, né, de aborto legalizado nos Estados Unidos. Então veio tudo junto. Nossa. Veio o anticoncepcional, a legalização do aborto nos Estados Unidos e a fertilização in vitro. Dentro desse contexto riquíssimo que a gente precisa destacar, entra o Paulo VI, né? O padre Paulo VI, santo, é o Papa, né? Paulo VI, com o Manivite. E aí... Um impacto na sociedade. E ele foi massacrado, né? Tanto pelos católicos, protestantes, pela mídia. Porque, imagina, estava fervilhando o mundo inteiro numa liberdade sexual ali. A primeira vez que se dissociava o prazer do ato sexual, né? Que a gente sabe que tem uma dimensão para nós de ser unitivo e procriativo. Sim. Aquilo teve uma quebra ali, tanto de dissociação de prazer do ato procriativo, quanto da responsabilidade que vinha disso, né? É como se desse uma liberdade para a mulher ter relação sem compromisso nenhum. E era isso que eles queriam, né? Sim. E as consequências ali que veio na Humanivite, foi, né, ele conseguiu prever, né, as consequências, porque é o que a gente está vivendo agora. Que, na verdade, Então, é isso que eu tava pensando. É pouco tempo, se você for considerar, por impacto que isso teve, socialmente falando, né? Perfeito. Ele veio, né, muito forte a mentalidade primeiro, e aí depois tudo foi se concretizando, né? Foi sendo liberado. E eu acho interessante que ele dirige um trecho do documento aos médicos, alertando, né? Ele alerta os médicos. E esse chamado que quem recebeu foi o John Billings, né? Que fez o método Billings. Foi a partir do chamado da Humanivite. Que fizessem alguma coisa, que descobrissem alguma coisa para ajudar essas mulheres
ao invés de usar a contracepção. E ele trouxe lindamente, né, o John Billings com a mulher dele também, né? Eles eram médicos, se eu não me engano, ele é neurologista. Não era a área dele de atuação, mas ele trouxe esses estudos que conseguiram enxergar essa ciclicidade, né, da mulher e como ela poderia se observar. E a partir das suas observações, ali ter esses espaçamentos de gestação quando necessário. Então, utilizar da abstinência, que é o que ele coloca, né? Respeitar os ritmos do nosso organismo, isso seria lícito. E ele deixa claro também que seria lícito dentro de situações, né? O espaçamento dentro de motivos justos. Doutora, isso que eu ia perguntar pra você. Porque, beleza, teve um método Billings, por conta do advento da pílula e tudo mais, essa confusão. Mas antes, o que se usava não tinha nada de uma certa expressividade? Nada. Nada? A gente já tinha a camisinha, né? Surgiu em 1800 alguma coisa. Mas de barreira, né? Exato. De barreira, tudo. A questão da anticoncepção, na verdade, ela vem do século II, ela não é nova, né? O Éfaso, agora eu esqueci o nome dele, é um médico grego do século II. Olha só. Que ele falava isso, ele tem um livro de ginecologia que ele descreve como que era o parto, como fazia o clampeamento do cordão, como ressuscitar um recém-nascido, e ele mencionava essa questão de evitar gestações através de plantas, através de chás naquela época. Então não é algo novo a contracepção, mas até então não tinha nada natural, né? Realmente esse estudo de ciclo veio com Billings mesmo. Então, tabelinha não tem nada a ver com Billings. Não. A tabelinha, na verdade, é um cálculo que a gente faz, né? Então, é como se fosse uma regra, um cálculo matemático mesmo, que a gente usa para todas as mulheres. E aí isso é ruim porque a gente não é uma máquina, né? Ah, tá. A gente, na verdade, se estabeleceu que a segunda fase do ciclo tinha 14 dias, em média, né? Mas que esses 14 a gente tiraria do total do ciclo. Então, se meu ciclo é 28, eu tiraria 14 e no 14º eu teria uma ovulação. E aí ele faz essa média, mesmo com matemática, de todos os seus meses. Porém, se nós temos qualquer coisa, né, que, enfim, um estresse físico, emocional, uso de antibiótico, isso pode adiar a ovulação e aí a gente estende o período fértil para outro período e a tabelinha acaba sendo menos segura, Respeita, né? A individualidade de cada pessoa. Entendi. Exatamente. Legal. Aí você falou que o médico, o Dr. Billings, ele é neurologista? Então, eu percebo, né, acho que faz sentido, que quando a gente fala da questão moral dentro da ciência, principalmente dentro da medicina, o maior impactado são os ginecologistas, né? Sim. Que especialidade, né? Eu falei assim, quando eu descobri, eu falei, gente, pega não é cruz, possível. Porque você conhece outra especialidade que tem algum impacto? Eu não consigo lembrar agora. Alguém que... O urologista pega a questão da vasectomia, né? né? Então, eles também estão ali com a gente, lado a lado. Sofre mas sofre. Mas a GO é complicado mesmo. E na época eu falei, Deus do céu, por que você fez isso comigo, né? A gente rezar tanto, por que você não me colocou em outro lugar? Eu tenho que sofrer tudo isso, não... Puxa vida. Justamente por isso, porque você é católico, você tem que ficar aqui. E você vê que é engraçada a conversão, né? Que a gente até tinha conversado, que essa conversão intelectual, ela veio quando eu já tinha feito a minha escolha. Porque se tivesse vindo antes, eu tenho certeza que eu não escolheria a GO. Olha só. Imagino. Eu tenho certeza. Pelo meu jeito, assim mesmo, eu iria para um caminho então, que faz. Saber por onde... Não, imagina até... Ia ter consciência por onde você tava andando, né? Se eu tivesse consciência, menina, não tinha escolhido. E você consegue ver agora, você é muito jovem, mas acho que futuramente você vai conseguir ver melhor os propósitos de Deus acontecendo. Porque eu tava pensando aqui, até o tempo que você passou servindo o exército, Sim. de alguma forma te fortaleceu pra enfrentar esse tipo de coisa, eu imagino, né? Então... Olha, fortaleceu, eu falo que eu tenho um viés muito grande do exército, porque eu conheci meu marido lá, então me fortaleceu muito. E seu marido, ele pensa que fala, calma, vai devagar, não fica falando esses negócios não, ou ele fala, não. Ele é, de temperamento, ele é colérico, né? Então ele é no vamos. E ele é no vamos, eu tô com você, vamos junto, o que você escolher, eu vou atrás, né? Eu vou ao lado, na verdade. Então ele me sustenta muito, graças a Deus. Então às vezes eu tenho pouca coragem, ele vem com a coragem do temperamento. Ele consegue. Olha só. Essa união foi graças a Deus. Então tudo foi bem desenhado, né? Justamente. E essa especialidade talvez tenha até
eu escolheria outra, né? Eu falo assim, eu gosto muito de CGO, é uma profissão que me traz muita leveza, é algo que eu gosto de fazer realmente, agora que eu encontrei, né, essa união com a religião. E já me perguntaram, se eu não conseguisse expressar minha religião, se eu mudaria de profissão. E eu não tenho dúvida nenhuma que eu mudaria de profissão. Né? Porque vem primeiro a fé para depois vir... depois vir a nossa profissão. Então eu mudaria sim, sem temor. Por isso que essa conversão veio no tempo certo. Porque Deus saberia que eu iria mudar. O São José Maria Escrivá, ele diz assim, né? Antes eu descascava batatas, mas agora eu santifico-me descascando batatas. Então ele colocou aqui um exemplo de uma atividade muito corriqueira do dia a dia, ele tem comum. Agora, antes você fazia medicina, hoje você santifica-se exercendo a medicina, né? Então eu vejo que a profissão, ela é uma missão. Se a gente tem a consciência como você tem, em primeiro lugar é o céu. Então, eu caminho num processo aqui na Terra de santificação. E é o próprio São José Maria Escrivá que diz que a conversão é imediata. O que dura a vida toda não é o processo de conversão, é o processo de santificação. Então, eu vou me santificando. Através das cruzes que são próprias desse meio que estou inserido, da minha profissão, e servindo a Deus, né? E não nego Ele na minha profissão. Porque quando eu chego diante de Jesus, as pessoas falam assim, Jesus fala, né? Aquele que me negar diante dos homens, eu negarei diante do meu Pai. A pessoa fala assim, vai negar Jesus como? Não vou pregar o evangelho, e vou citar versículo e capítulo. Não, você nega Jesus justamente no meio que você está inserido, sem que você perceba que você está negando, né? Quando Jesus fala que um daqueles, e a gente vai viver isso de forma mais forte essa semana, né? Jesus, na última ceia, ele diz, um de vós há de me trair. O que acontece? A palavra diz que cada um começa a perguntar, um por um, Senhor, por acaso sou eu? Senhor, por acaso sou eu? Por acaso sou eu? Porque tem coisa que acontece em nós, né? Que a gente nega Jesus sem nem perceber. Se Jesus não nos mostrar, a gente não percebe. Aí como é que um médico, sei lá, vai negar Jesus? Não é falando assim, não creio em Deus. Sim. Não abraçando. Pequenas coisas. Pequenas coisas, né? Eu vou negligenciando. Vai testemunho, né? Falar assim, eu mudaria a minha profissão se eu tivesse para exercer. Porque você seria o quê? Uma profissional e deixando de exercer a sua fé. Olha quão grave é isso. A gente tem essa visão que o médico entra no consultório, ele deixa a fé em casa ou guarda na igreja. Né? E graças a Deus a gente está mudando isso, as pessoas estão vendo que a gente pode também ser integral nesse sentido. E é necessário, porque a gente trata melhor as pessoas, né? A gente compreende melhor, fica um atendimento mais humanizado. Hoje, graças a Deus também, eu atendo 100% de pessoas que têm, né, que são cristãs. A maior parte, 90% são católicas mesmo. Elas vêm por isso, porque elas sabem que eu vou ter esse olhar, né? Considerando toda essa questão moral, independente de que fase ela esteja, desse tipo de conversão. Pego pessoas que são abertas à vida, outras que ainda não, né? Que ainda estão no processo. E todas elas, a gente tem esse acolhimento também espiritual, né? Não sai da consulta sem falar um pouquinho de Deus, né? É engraçado. Dúvida. Tem uma paciente, inclusive, que ela entrou assim, eu vi o olhar dela assim de alegria, ela trouxe um tercinho. Eu falei, não, eu trouxe pra você o tercinho. Eu falei, nossa, obrigada. Não, parabéns e tudo. E elas vêm com essa vontade, né? Que elas procuraram por muito tempo um ginecologista que fosse dessa forma, né? Que respeitasse a saúde menstrual, que preservasse a fertilidade. E é interessante que um aspecto que nos diferencia é justamente esse olhar para o futuro. Eu não sei quantos filhos essa mulher pode ter. Então eu tenho que preservar o útero dela. Eu tenho que fazer de tudo para ela ter uma boa saúde e ela ter essa preservação de fertilidade. E isso entra a questão de incentivar um parto humanizado, né? Então, na verdade, o parto normal, nesse sentido, ele é essencial para quem tem abertura à vida. Porque a gente sabe que as cesáreas agregadas, elas têm risco, né? Então, quanto mais cesárea, mais risco a gente tem. Isso é fato. O Brasil é o segundo país no mundo em taxa de cesariana. Meu Deus do céu. O que é mais prático? É mais fácil? O que é? É mais fácil, né? Ou rende mais? O que é? Na verdade, é um conjunto. Pra gente é muito mais fácil você marcar um horário, né? Pra minha agenda, eu fico muito, né, mais tranquilo. Mais fácil pra ela vir aqui, entendeu? Se ela sabe o horário que ela vai. Sim, pra mulher fica mais fácil, né? Então, é marcado um horário, a gente vai e faz um procedimento que dura 1 hora. É um ambiente mais controlado, a gente tem a ajuda do anestesista, qualquer instabilidade ele entra também. Então, fica um ambiente controlado. O parto, não. A gente não sabe, né? Tem uma paciente agora, inclusive, que teve parto esse mês.
que a gente tinha agendado a indução dela, né, que faz 41 semanas, a gente começa a induzir o parto, porque aumenta risco de óbito fetal. Tudo. E aí, essa indução tá marcada na sexta-feira. Quando foi, e ela lá não nasce, não quer nascer, aquela coisa, aquela brincadeira, né, a gente fala, vai ter que dar o despejo agora pro bebê, porque não tá querendo, né? E aí fica aquela pressão da família, vai fazer aniversário de 1 ano aí dentro e tudo. E aí, quarta-feira, começou a ter contração na madrugada. Quarta-feira, E começou a entrar em trabalho de parto, e ela entrou em trabalho de parto. É uma paciente muito querida, um casal, que eles são devotos a Santa Teresinha do Menino Jesus, e a filhinha vai chamar Tereza. Demais. E aí, no parto, ela chegou ali no hospital com 9 centímetros já. Nossa, já coroando ali. Né? Então, só que o bebê não estava descendo. O bebê não tinha descido ainda, né? Tudo bem, chegamos. Durante o parto ali, as músicas todas de Santa Teresinha, uma graça. E passaram mais ou menos 4, 6 horas e nada do bebê descer. Então, para nós médicos, a gente chama de dilatação total, né? Ela chegou aos 10 centímetros, mas o bebê não conseguiu se insinuar ali na bacia. A gente chama de parada secundária da descida. A gente acabou indicando uma cesariana para ela. Né? Não era... A gente fala que é o plano B, né? Mas como ali todo mundo estava entregue, a gente já tinha entregado para Deus. Falou, olha, que seja feita a sua vontade, e quando é feita a gente não pode reclamar, né? Sim. Então, o que eu vejo disso é que a gente tinha muita confiança, que se fosse para ser normal, a gente tinha gastado todas as cartas já ali, já tinha feito de tudo, passado ali a exaustão materna, a gente tinha ultrapassado o limite da mãe. Estava no alcance humano e científico que vocês tinham feito. Exato, e então eu vejo como um livramento, né? Nós que somos médicos, a gente sabe quantos problemas podem ter ali no parto normal também, né? Então, eu acredito que foi um livramento de alguma forma e a gente respeita. Mas, no geral, eu tô falando tudo isso para falar que, se possível, a gente sempre prefere a via normal, fisiológica, que é o parto normal. Que isso vai preservar essa mulher para N filhos que Deus abençoe. É a natureza da coisa, né? E é legal você falar dessa preocupação na saúde fértil da mulher. Perfeito. Quer criar de todas as áreas, né? Porque se você cuida dos olhos, você quer enxergar bem durante... Longevidade, né? Quanto? Longevidade, exatamente. Enfim, do fígado. Você tem que tratar bem daquilo, porque seria diferente ali com a parte... E eu tava muito cuidado pra não usar essa palavra, graças a Deus, nunca precisei até hoje, de você não pode mais engravidar. Nossa, forte. E a gente escuta muito isso, né? Os médicos falam, você não pode mais, você já tem 2, 3 cesáreas, você não pode por isso. E aí a gente tem que pesar realmente, né? Quais são os riscos, colocar para o casal. É claro que existem sim situações que tem um risco alto de óbito materno durante a gestação, e tudo isso tem que ser colocado claro, em né? mesa. Sim. Acho que a doutora conhece o Amor da Vida, da Kimberly Han. Não, acho que não. Então ela é a esposa do Scott Han. E ela no livro, nesse livro, O Amor da Vida, ela fala justamente dos desafios que ela enfrentou, porque ela tinha muito risco por conta da quantidade de filhos e tal, aquela coisa toda. Só que ela escolheu ser fiel à vocação que ela abraçou. E ela vai contando os relatos de cada filho que ia chegando. Teve 5 ou 6, se não me engano. Sim. E é engraçado que a Carol, minha esposa, ela lia chorando do meu lado, assim, vendo Tem que ler, então. Não, Tem que ler. vai edificar muito e agregar muito aí pro seu ministério, certamente. Vou ler, Amor sim. que dá a vida, da Kimberly Han. Doutora, e uma coisa que eu ia perguntar pra você, das coisas práticas que acontece, o anticoncepcional foi o maior desafio, ou essa questão da abertura à vida, o que é, até hoje, assim, esse maior desafio? Uma coisa leva a outra, né? Né? Então, você vê essa questão da contracepção e você fala, tudo bem, eu não posso usar o anticoncepcional, porque na verdade tem a questão do aborto oculto, né? Não é só não estar aberto à vida, mas você tem ali uma chance de aborto oculto. E a gente fala que é oculto porque a mulher geralmente nem sabe, porque ela tem um Então. sangramento ali, e nós que estamos no Então, só pra pronto-socorro... o pessoal entender, então, a doutora quer dizer se a pílula anticoncepcional é abortiva ou não. Não é isso? É esse meio que a gente Beleza. vai entrar. O aborto oculto, na verdade, a gente vê muito ali no pronto-socorro. A paciente chega com um sangramento anormal, fala, tô sangrando diferente e tal. Pode estar usando ou não o anticoncepcional, né? Então, mas ela chega com aquele sangramento anormal, obrigatoriamente a gente pede um exame de gestação. E aí, muitas vezes vem positivo. Você fala, nossa, positivo. Ela, nossa. Ou seja, aconteceu... ela não sabia, tava? Elas não sabem, né? Agora eu tô entendendo. E elas chegam ali com aquele sangramento anormal,
usando anticoncepcional, usando DIU, usando laqueadas. Então, eu já vi gestação de laqueada. Por quê? Porque falha, todo método falha, né? Meu Deus. Então, a laqueadura tem falha, a DIU tem falha, anticoncepcional. E nessas falhas podem haver a concepção. É isso que a gente está falando. Eu entendi errado. Eu entendi quando falava assim, aborto oculto, é porque o anticoncepcional ele era abortivo, mas não, a pessoa engravidou sem nem perceber utilizando. Isso, ele é oculto porque a gente acaba não sabendo, né? Entendi. Então, há essa concepção ali por falha das alternativas, né, pré-fecundação, que são, né, alteração do muco cervical, a alteração ali da motilidade do espermatozoide. O DIU de cobre, ele traz essa inflamação ali dentro da cavidade uterina para matar, né, o espermatozoide em si. Ele piora o muco. Essas coisas que são antes de encontrar o óvulo com o espermatozoide. Mas nada impede que encontre, a gente também não consegue provar isso, que encontre e aí ele prejudique, por exemplo, a implantação. E aí, nisso, a gente tem um embrião que produz beta-HCG, que vai dar um exame positivo, porém, uma gestação que não vai para frente. E ela não foi para frente por atuação, por exemplo, O ambiente hostil ali. Exatamente. Então, nós chamamos, e o cuidado da palavra é importante por questões éticas, de potencialmente abortivos. Entendi. Né? Eles não são abortivos por si só, a finalidade deles não é essa, a gente tem que ser honesto. Perfeito. Então, a potencialidade de errar, né, de ter falha, que todos sabemos que existe, e a potencialidade ali de uma dessas falhas, a gente ter uma fecundação, um embrião, uma vida, que foi por água abaixo, por outros fatores, né, para o ambiente hostil. Então, vai de acordo também de quem você está falando. Então, eu costumo falar, primeiro, né, você acredita que a vida começa quando? Nós, que somos católicos, não precisamos nem perguntar, porque é na fecundação. Mas se a pessoa acredita que começa quando o cérebro está funcionando, como o coração está funcionando, aí é uma questão dela. A importância, né, ela mudou a mentalidade dela, a importância da vida tem um significado diferente do que a nossa, que é da concepção. Sim. Então, pra gente que acredita na concepção, sim, ele pode ser potencialmente abortivo. Nossa, velho. Entra nessa parte moral, né? Eu vi um padre falando algo interessante, que ele falou assim, a gente enxerga o aborto como algo muito grave. Nossa, mas o que seria pior, ele fala? Um aborto ou você privar a pessoa de nunca existir? Porque são duas coisas muito pesadas, né? E às vezes a gente coloca o peso só no aborto, Sim. mas aquele que impede a vida, ou seja, nunca vai ser. Eles colocam, Essa né, possibilidade. que às vezes tem essas questões econômicas, né, falar, você gostaria de ser uma pessoa que tivesse uma situação de rua, que tivesse dificuldades na sua família, ou você preferia não existir? E aí todo mundo quer ter a chance de lutar. A gente quer ter a chance de nascer, crescer e principalmente de ir para a eternidade. Porque todo mundo que nasceu, foi batizado, ele é eterno a vida dele. Então, do nada, você deu a chance dele nascer e ir pro eterno. Era o William, né, que falou uma vez, quem nasceu nunca vai deixar de existir. Olha que profundo isso. Muito, muito, muito. E aí, dessa questão, então, a gente tem no anticoncepcional tanto a questão dos abortos ocultos quanto a abertura à vida. Né? Primeiro, eu entendi o aborto oculto, né, que é mais fácil. Sim. É a parte da ciência, realmente, a gente sabe que tem essas questões. E depois veio a abertura à vida, ali, no contínuo, né? A aceitação da abertura à vida. Eu costumo falar que também é uma virtude que a gente precisa pedir para entender. Então, eu preciso entender a abertura à vida porque não é fácil. Não é tão simples quanto a gente pensa. Porque a nossa mentalidade é contraceptiva. A nossa mentalidade é que filho é um problema, que filho é um fardo no sentido econômico, né? E a gente compara o filho como um bem. Então, quem nunca falou, eu quero ter uma casa, um carro e 2 filhos? É o pacotinho de todo mundo. E, na verdade, você está comparando ele a um item, né? Da sua vida. Você resume muito o filho. É um ornamento. Um dos itens do que eu preciso para ser feliz, né? A casa, o carro, um cachorro, um menino. E o menino ou um cachorro também, exato. É estético, né? Tem que ser o menino e a menina, né? O casalzinho. É isso. E você ter essa abertura, desculpa, de acreditar que esperar, né? Que Deus que vai saber o melhor para você, quantos filhos você vai ter, você entregar essa parte da sua vida que você guardou ali para si, que é a fertilidade, é muito difícil, porque você entrega tudo da sua vida, todos os aspectos. Saúde, entrega a Deus, salva Deus minha saúde. Profissão, pelo amor de Deus, me ajuda, um emprego. Estudo, me aprova. A fertilidade, não. Fertilidade, Deus, obrigada, deixa que eu cuido, que eu entendo melhor que é melhor para mim, para o meu marido. Essa questão, desculpa, mas você não vai cuidar, não.
Ia perguntar pra senhora, ela é jovem, né? Fala senhora até. Não Mas precisa é pelo não. respeito a- Imagina. Porque, assim, se tem alguma consequência pra criança, por exemplo, a mãe usou por muito tempo ali o anticoncepcional. E na saúde daquela criança, tem algum estudo que comprove alguma doença que ela tem ou desenvolveu por conta desse uso da mãe? É muito difícil esses tipos de estudos, né? Você vê que não tem o interesse da indústria, começa por aí. Então, são estudos muito caros, que a gente não tem, essa finalidade não é buscada, né? Ter esse tipo de associação. Imagina que catástrofe seria achar um resultado Sim. positivo em relação a isso. Então, realmente não tem essas associações. Inclusive, para a reserva, né, para a fertilidade, a gente sabe que, por exemplo, o hormônio que dosa a reserva ovariana das mulheres, que é o AMH, o hormônio antimuleriano, ele tem alteração quando a gente usa anticoncepcional. Então, a gente precisa parar de usar para daqui 3 meses medir e ver realmente o que é. Mas esse mecanismo por qual ele é reduzido durante o anticoncepcional, a gente não consegue entender, não tem estudo falando sobre isso. Por que reduz e se ele é duradouro, né? Então, os estudos em geral, a gente tem essas alterações da fisiologia da mulher, metabolismo, micronutrientes no uso do anticoncepcional. A partir do momento que ele é interrompido, se ele pendura ou não, a gente não tem esse tipo de dado. O que fica ali da ciência é que provavelmente não tenha mais depois do momento que você parou, né? Você fica com as consequências daquilo, mas não que você continua tendo essa influência porque você já parou de usar, o metabolismo já expulsou, essas coisas. É porque eu não sei se tem também em relação às décadas, né? De alguma doença que era mais recorrente quando não se usava os perfeito. anticoncepcionais. Ou se, eu não sei se tem assim, Tem, ou se o pessoal deixou oculto também. Mas também é porque assim, tem vários fatores, Sim, né? muitos Você vê fatores. que tem patologias que elas Exatamente. são mais evidentes agora. Mas são mais evidentes por quê? Porque tem mais conhecimento, a gente sabe o que é, identifica. Ou porque de fato começou a aparecer mais casos mesmo. Sim. É Aí muitos a alimentação fatores. também. São os fatores confundidores, né? Tem Que muita é coisa. complicado fazer estudo assim Sim. mesmo. Por esses fatores. Inclusive, quando a gente vai fazer, por exemplo, pesquisa de qualidade de vida, de atividade física, de alimentação, que são fatores super importantes na Sim. saúde, é difícil você medir, né? Porque você não tá ali com a pessoa vendo o que ela come, se ela realmente comeu, se não comeu. E tem muitos fatores que confundem o resultado final dos estudos. Então, são estudos mais difíceis. Sim. Ô, doutor, e ainda sobre abertura à vida, então, né? Quero tentar de alguma forma juntar a ciência e a fé aqui pra gente trazer uma definição, né? Sim. Como é que a doutora entende o que é a abertura à vida, então, de fato. Porque tem essa dificuldade de entregar a nossa fertilidade pra Deus. O que é abertura à vida? É ter 12 filhos, 13, 14? O que é abertura à vida? É confiança. Então, é você ter confiança que Deus sabe o melhor para você. E Ele sabe em tudo, né? Inclusive para sua fertilidade. Então, se você confia, você entrega. E você se entrega completamente. Em todos os seus aspectos. E a abertura é isso. Você coloca na mão de Deus e Ele vai te dar quantas bênçãos e na hora que Ele achar necessário, porque o momento de Deus é diferente do nosso. Então, apesar da gente estar aberto, Ele querer, muitas vezes não vem. E eu trabalho com muitas mulheres que têm essa infertilidade, né? Nós fazemos o possível da forma científica para ajudá-las nesse sentido, porque muitas coisas que a gente tem em relação à fertilidade, às vezes, é consequência de atitudes do livre-arbítrio nosso, né? Então, doenças, enfim, e a gente tenta corrigir, mas quem dá a vida realmente é Deus, e Ele escolhe o momento dele, e nunca foi a respeito de número, né? É sobre confiança. Então, independente se você vai ter 1, 2, nenhum, ou 10 filhos, né? E da mesma forma, quem tem os 10 filhos são bênçãos nossas, né? Mas a pessoa precisa ter... Quem alcança a virtude, né? Eu acho que uma virtude de abertura, ela tem que também ter essa honestidade e tranquilidade de achar que, apesar dela ter muitos filhos, ela tem que ter a humildade de respeitar também o casal que não tem nenhum. Não é porque ela tem mais, que ela é mais vista ou abençoada por Deus, mas que os projetos são diferentes. E os dois estão abertos, né? E os dois são abertos, exato. E o projeto de Deus, às vezes, é diferente para aquela família, né? Então, a gente tem que ter essa humildade de agradecer os filhos que a gente tem. Se puder pedir para os que estão querendo, né? Que tem muita gente querendo e não pode. Ter essa questão de olhar para o outro também com empatia. Que interessante, né? Porque você acaba arrancando a virtude da abertura por se tornar soberbo, por ter muitos filhos. Porque eu sou muito abençoada. Porque também é um erro você fazer o certo que Deus não pediu pra fazer, né?
Entende? Então, por exemplo, a gente tá na caminhada já, Sim. talvez a nossa tentação não seja chegar no meio da rua e esfaquear uma senhora. A gente vai ter essas tentações grotescas, né? Isso. E ela vem dessa forma sutil. Isso. E ficar soberbo porque não, eu sou aberto à vida e começar a dar carteirada em todo mundo por conta disso, tá ligado? Exato. Então, exato. você fazer o certo que Deus não te pediu pra fazer, Isso. também é um erro. E é legal falar que a abertura à vida não é uma bandeira. Exatamente. Então, na verdade, ela é o seu cotidiano. É em silêncio. A gente... Tem até uma vez eu falei que o católico é uma multidão silenciosa. E por quê? Porque nós precisamos do silêncio, né? É necessário o silêncio na oração, na penitência. A gente não precisa mostrar que a gente está fazendo uma caridade. Isso é necessário o silêncio. Mas para falar sobre Deus, né? Para difundir a palavra de Deus, a gente não pode ficar Inverte o silêncio, né? Inverte. Exato. Então, nessas horas, a gente precisa falar da palavra de Deus e nesses momentos íntimos, que a abertura à vida é um deles, é nosso, é da sua família. Vocês vivem aquilo no seu cotidiano, ninguém precisa saber. Demais, Acaba sendo demais. intuitivo, porque você vê famílias numerosas, você imagina que seja, mas ninguém entra nesse mérito, né? Uma vez eu vi um cara falando, achei muito interessante. Ele falou assim, ó, o seu relacionamento íntimo, conjugal, você não está contando pra todo mundo. Por que você quer contar as coisas que você vive de intimidade com Deus pros outros, né? Isso. Não pode ser Ótimo. assim. O que você tem que falar é o quê? É defender a verdade. Aí na hora que você tem que defender a verdade, você quer ficar igual um gatinho, né? É... Quieto. Aí você inverte a ordem das coisas aí e acaba pecando, fazendo uma coisa que deveria ser virtuoso. Isso, e a gente precisa falar. Depois que a gente começou a colocar a religião como um tabu, a gente não traz mais pra mesa, né? Pro almoço de família, porque não pode falar. Chega na faculdade e esconde Isso, a gente tinha essa orientação no começo da graduação, de não poder colocar blusa de Nossa Senhora, essas coisas. Porque acabava, o outro ficava incomodado. Então, eu não posso falar de Deus porque o outro está incomodado. Mas você não está direcionando para ele, né? Ninguém está combatendo aquela pessoa. A gente está falando abertamente. Ela pode vir falar do dela também. Ninguém tem problema nenhum. Isso viraria uma bola de neve, né? Porque ele também não poderia falar, sei lá, sobre o futebol, porque pode me ofender. Isso, Ou é verdade. Isso, aqui, se for cada um mundo pensar fica assim, chato, o mundo né? virou Sim. uma loucura. Você acredita que a gente já teve isso em treinamento da indústria? mesmo. Então tinha um cara que ele andava com uma medalhinha assim e ele foi proibido, porque falou, vai que você chega no consultório do médico pra visitar ele e ele, tipo, é ateu, sei lá. E ele vai deixar de prescrever o seu medicamento porque você é cristão. Olha só, Isso. que loucura, né? Isso tocou um assunto muito bom. Que tinha esse receio. Será que quando eu me expor como católica, eu não vou ter paciente? E aí eu falava com meu marido, meu sonho é atender só católico, cristão e tal. E ele, Mariana, mas você tem que atender todo mundo, você não pode escolher, mas eu não tô escolhendo, mas eu queria que viesse só católico. Aí eu falei, tá bom. E aí eu fui, né? E aí deu essa questão toda do Instagram. E graças a Deus veio esse público, né? Então existe público também. Assim como existem pessoas que não têm, existem pessoas que têm, professam a mesma fé, querem almejam o mesmo caminho, né? Que é o céu. E elas vão te procurar. E eu acho tão interessante porque não só o público católico, mas outras pessoas que não têm fé nenhuma vão notar ali alguma coisa, vão querer. Sim, vão ver Vai ver o atendimento como que é. Então, mas tem isso. Assim, é uma oportunidade de evangelização. Sim, também. eu Só vejo que por isso. conta da profissão da doutora específica, tem um negócio que é muito assim. Sim, Porque a pessoa quer um tratamento que vai totalmente contrário aos valores dela. E como é que ela faz, entendeu? É difícil por isso. Sim. Porque assim, por isso que eu falo, cada caso é um caso. Tem profissão que é bom você estar exposto ao mundo, ao pagão mesmo. Porque você vai ter mais oportunidade e você não vai ter um conflito de valores ao exercer sua profissão ali. Você pode exercer ela de forma integral, que nada vai atingir a questão moral. Agora, quando a gente fala, por exemplo, de um ginecologista, não dá. é muito complicado Tá muito pra ele ligado. atender alguém que não Tá muito entende. ligado ali. Sim. É difícil. Então, é honestidade mesmo, né? Então, a pessoa às vezes vai pagar consulta e vai vir ser idio. Não faço isso. Então, a pessoa já sabe ali o contexto, então ela já vai mais direcionada. Eu já tive, inclusive, que negar um trabalho. Porque a médica gostava muito da gente e chamou a gente pra cuidar das redes sociais dela. Só que ela tinha montado um mega laboratório no espaço pra fazer reprodução assistida. Eita. E ela queria o quê? Ela queria propagar esse tipo de serviço. Sim. Aí na hora que eu falei que a gente não podia fazer, ela quis saber por quê. Aí tive que falar pra ela. Eu falei assim, eu não compreendo, não sei por que chegar nessa conclusão, mas eu respeito, eu vou fazer o quê?
Ela falou assim, mas ela não conseguia entender, entendeu? Sim. Aí, como é que eu vou fazer? Não tem como, não faz sentido. Exatamente. E eu lembro que eu comentei com um padre amigo nosso, né? O padre do meu filho. Falei pra ele tal, que tinha aparecido essa proposta, ia ser boa pra mim. Ele falou assim, tá bom. Ele falou assim, faz o seguinte, então. Se uma casa de prostituição te chamar pra você, você vai aceitar? Eu falei assim, é equivalente, Compreendo. né? É isso. E você tocou no assunto da fertilização também. Então você vê que são vários temas da ginecologia e obstetrícia, inúmeros. E a fertilização é um forte também, né? E aí é comprar uma briga grande, né? É uma briga grande mesmo. E é aquilo, a gente defende, na verdade, a alternativa. Então, Isso que é o casal importante. que quer fazer, ele tem a alternativa da FIV, ele não precisa nem procurar, que às vezes bate na porta dele, porque tem muito mesmo, muita opção de clínica, tudo. E o casal que não quer, que quer ali olhar para sua fertilidade de forma natural, ele tem opção, ele tem que ter também. Tem que ter. É um direito dele. E aí que entra a nossa visão, né, do assunto. Então, novamente, ninguém quer atacar ninguém. Quem escolhe por si só é o livre-arbítrio que Deus nos deu para fazer uma escolha. E se eles escolheram, que Deus abençoe. E se quiserem uma alternativa, aqui estamos nós. Então, aí tá o ponto. Aí é importante a gente deixar claro que, beleza, quer mostrar pra pessoa que tem alternativa, mas também tirar o peso das costas dela pelo fato de não ter filho. Isso. Fica se martirizando. Ah, porque todo mundo tem, eu não tenho. E a abertura à vida, como a gente tava falando, também é não ter filhos, mas tá disposto à vontade de Deus, né? Isso. Aí uma coisa que eu queria que você também colaborasse aqui conosco, o que seria causas justas para um espaçamento? Porque o nosso medo, a nossa miséria humana, ela tende a criar causas, né? Sim. Justificar de alguma forma. Você se apoia em alguma coisa Porque ali, a gente quer enganar a nossa consciência achando que Deus vai cair nessa, né? Sim. E a gente convence a nós mesmos, fala, se eu convencer a mim, eu convenci a Deus também. Quando, no início da conversão, eu falei, então deve ter algum lugar que tá escrito quais são as causas justas. E busca, e não acha nada de lista. Cadê essa lista de causas justas? E não tem, né? Não existe. O que a gente precisa é esse exame de consciência, que a gente até conversou. É justamente de você ver se aquele motivo não é um motivo egoísta. Então, eu quero viajar mais, né? Eu quero pagar inglês, uma escola particular, não vou ter condição. Mas, e saindo desse egoísmo seu, né? Você está fazendo alguma coisa para mudar aquilo, se for uma situação financeira muito importante, né? Que é a paternidade responsável. Se eu tô numa situação muito ruim, eu tô fazendo alguma coisa para mudar, se realmente eu preciso de tudo isso para sobreviver. Porque se a gente pensar, os filhos precisam de pouco, né? Os filhos não exigem nada da É. gente. É incrível. Eles precisam, incrível. né? É comida que você vai dar, essas coisas. E isso o agregado é a gente que dá, né? A gente que quer que ele tenha essas coisas materiais. E então a gente tem que pensar nesse sentido, né? Eu estou sendo honesta, não estou sendo egoísta. E nessa conversa com Deus, você e seu marido, Deus, a família, você se sente tranquilo e abençoado com o seu motivo. Então eu falo, eu tenho esse motivo, é um motivo temporário na maior parte das vezes, e eu vou fazer alguma coisa para mudar isso, porque senão eu estou acomodada, né? Então, motivo, por exemplo, eu uso porque eu tenho motivo de saúde. Essa é a única alternativa, realmente? Não, eu já busquei a única alternativa, então eu vou fazer de tudo ali, mudar meus outros hábitos para tentar melhorar e não precisar mais usar. Então, isso é o entusiasmo e a honestidade que precisa. Não é uma lista, é uma conversa sincera com Deus que você vai receber aquilo no seu coração. Porque no fundo a gente não quer se relacionar com Deus, a gente quer ser adestrado, né? Então, fala o que eu tenho que fazer, o que eu não posso fazer, e a vida segue. Só que Deus não quer isso, né? Sim. Deus quer ter filhos, Ele não quer ter funcionários ou servos de alguma forma, né? Então, se a gente tivesse uma lista lá do pode, não pode, você pode ver, na evangelização, alguém vem perguntar pra você alguma coisa a respeito de pecado, o que eu posso, que eu não posso fazer? Não é uma questão de regra, né? É um relacionamento com Deus. Exatamente. Fluir ali na verdade com Ele. Eu entendo, né? Vou entendendo o que agrada e o que desagrada a Deus e vou fazendo uma comparação com a minha realidade e tentando... E a gente se sente bem, né? Sim. A gente tem esse conforto. Ao mesmo tempo que causa, né, um turbilhão de emoções quando você está contrário à vontade de Deus, então você se sente muito mal, né?
O inverso também é verdadeiro. Nesse sentido, tem até uma questão. Quando eu estava ali no final do ano passado, comecei mais o Instagram, tudo. Ainda não tinha muitas pacientes no consultório, eram poucas. Então, eu dava muito plantão e tinha prestado um concurso público lá na minha cidade. Então, foi uma história toda para prestar o concurso, porque eu prestei na residência, tinha passado, eu não podia assumir que não tinha formado, prestei de novo. Então, aquela luta toda. E aí, finalmente, assumi e fui para o posto de saúde, que é o atendimento ao SUS. E lá no atendimento ao SUS, o que eu mais via, claro, era o anticoncepcional. Então, apesar de eu ter pedido para a administradora, por favor, me deixe com a agenda lotada de pré-natal, porque eu não preciso tocar nesse assunto de planejamento familiar, ainda assim tinha muitas pacientes que iriam por esse motivo e era um contexto ali muito difícil da gente entrar, né? Então, você converter a pessoa é muito difícil, não é? É o momento dela. Não é assim, né? Então, E ali é difícil pra você se esquivar, né? exatamente. Na rede pública. E eu prescrevi. Então, eu prescrevia o anticoncepcional porque chegava nesse livre-arbítrio dela e tudo mais. A gente fica nessa dúvida se a gente tem, se colabora com o pecado do outro. E aí, comecei a ter uma angústia gigantesca. Gigantesca. E aí, já sou melancólica, então a depressão bairou ali. Eu falei, nossa, eu tô muito... Tá errado, tem alguma coisa errada comigo. E aí, eu procurava alguma coisa física e não tinha. Falei, mas eu durmo bem, eu tô fazendo tudo certinho, não tenho nenhuma necessidade. Falei, só pode ser o posto de saúde. Só pode ser por causa disso. E aí, eu falei, eu vou sair do concurso. E, mas você vai sair, né? Putz, é uma seguridade pra você que você vai... Se você engravidar, você consegue ficar ainda recebendo alguma coisa, porque querendo ou não, nós médicos somos autônomos também. E falei, não vou sair. E isso eu testemunhei também lá no Instagram, tem vídeo sobre isso, que eu coloquei. No dia que eu pedi a exoneração do cargo, que foi em outubro, eu pedi a exoneração no dia seguinte... 2 Reels meus começaram a viralizar. Meu Deus do céu. Sem nenhum impulsionamento. E olha o detalhe. Olha o detalhe, que coisa fantástica. Os 2 vídeos, eles utilizavam uma velocidade de voz diferente que você não consegue impulsionar. Você sabe disso, quem trabalha com Instagram sabe. Então, como você colocou um efeito no vídeo, você não pode impulsionar. Então, não tinha como eu impulsionar aquele vídeo e ele viralizou. Meu Deus do céu. Eu saí de 2.000 seguidores para, 30. Foi uma coisa exponencial. Então, eu dei uma stalkeada no seu perfil, né? Eu fui olhando o processo e eu vi que deu um boom do vídeo. Esse boom. Assim, foi muito rápido. É esse. Agora eu entendi. Foi o dia da exoneração. Eu pedi exoneração e eu vi aquilo como uma resposta. Meu tipo, Deus do céu. você estava num caminho que talvez, né, enfim, não seria adequado. E agora que você conseguiu olhar pro caminho certo, você vai ter as pacientes que você tanto pediu. Isso é tão legal, porque não é assim, nossa, aqui deu certo, agora eu saio. Não. Daí você dá o passo e em seguida tem esse, tem um esse chão, sinal. Né? Tem um chão. O chão, é isso. É uma frase que eu queria deixar aqui também. É a confiança, é você dar o passo para depois Deus colocar o chão. Perfeito. E ele me ofereceu o chão no dia seguinte, lindamente. Muito bom. Sem palavras. Me deu o passo, Marina, me deu o passo. Depois você... Isso. É o ato de fé exercido, né? É um ato de fé na prática. Exato, só agradecer mesmo. Enquanto a bonança existe ali, né, no barco, é fácil você dizer, não, eu tenho fé em Deus. Aí, como é que a doutora vai perceber que a fé dela está na bonança e não em Deus? Quando? É quando a bonança deixa de existir. Sim. Jesus está no barco ali com você, certo? Sim. E o mar tá calmo. Você fala assim, não, tô tranquilo porque eu confio em Jesus. Como é que você vai perceber que você não confia em Jesus, que você confia de fato na bonança? É quando a tempestade vem. A ausência da bonança se faz, você se apavora, aí você percebe, não, minha fé de fato não estava em Jesus, estava nesse mar calmo. Isso. E aí, isso é maravilhoso, né? Perfeito. Perceber. Então, colocação. Que demais, muito bom, doutora. Que felicidade, que alegria, viu? Eu também. Eu queria, então, só pedir pra você passar seus contatos, se quiser falar suas redes sociais mais uma vez, pra quem tá aqui, pô, vá lá, siga a doutora. Se você tá procurando um médico católico, tá aí na região de Barueri, tem uma ótima opção pra você. Então... Opa, obrigada, agradeço. Tem um @ ginecologia católica, eu atendo em Alphaville e atendo também, vou começar a atender agora em São Paulo, na Paulista. Boa. Atendo a não gestantes e faço pré-natal também e parto. Lá em Barueri é consultório particular? Como é que é? É particular. Trabalho lá em consultório particular, em Alphaville, numa clínica Lieve, e aqui na Monte Serrat também,
em São Paulo. Os 2 são particulares. Legal. Ô, doutor, tem uma tradição nossa aqui que você não pode ficar de fora, tá? Então a gente vai pedir pra você o seguinte. Todo mundo que vem aqui na mesa, a gente pede pra que traga outra pessoa pro podcast. Então, por exemplo, Olha, não é um convite que você faz, não é uma convocação. sim. E é bom deixar claro que não é a gente que vai fazer pra essa pessoa que você indicar. Não é uma indicação, na verdade. É um convite que você faz pra ela. Tá. Então, se essa pessoa, ela falar assim que não vem, ela nega o seu convite. E a gente Não tem é o nada- nosso. A gente não passa vergonha por isso, não. É a senhora que vai passar. Perfeito, Eu queria que você olha. indicasse aqui no ar, entendeu? Pode olhar pra aquela câmera ali que é a sua. Minha nossa. Aí você vai falar assim, ó, pensei aqui, seria legal que tal pessoa viesse. Pode ser da área médico, alguém que te ajude espiritualmente, um padre, um diretor espiritual, não sei, Olha. qualquer pessoa que você acha assim. Seria interessante se ele viesse aqui compartilhar essa história dele, o testemunho, o que ele faz. Seria interessante, o mundo precisa ser contribuído a partir da vida dessa pessoa. Olha que responsabilidade, Pois é. né? Ou seja, mais pessoas deveriam escutar isso. Nossa. Todo mundo fica assim na hora que a gente fala, né? É, que você vê que tem tanta, Eu não tinha tanta pensado gente, a gente fica enviesado pela parte médica, né? Porque são Pois é. os médicos Mas tá católicos valendo. ali. E eu tive o prazer de conhecer uma médica que chama Nicole, doutora Nicole, neurologista, que ela teve a ideia de criar esse instituto agora em São Paulo, né? Que é onde eu vou trabalhar. Foi inaugurado agora dia 23. E é um instituto que todos os médicos são pró-vida. Que demais. Ela veio com essa ideia, ela construiu ali do zero e fez questão de convidar cada um de nós, né? Por conexões ela foi conhecendo e convidando, então todos os médicos, cardiologistas, pediatras, Que endócrinos, da hora. psiquiatra, todos são pró-vida. Então eu gostaria de convidar a doutora Nicole, espero que você atenda esse pedido, Nicole. Venha falar um pouco da história, da sua história, né, de conversão, que é muito importante, a gente gosta de conhecer histórias Sim. de conversão. A história na medicina, que ela também, ela fala bastante dessa questão de anticoncepcional, mesmo na área dela, então Olha ela só. faz questão de ajudar nesse esclarecimento, eu acho que seria muito enriquecedor. Acho que seria interessante também. Falhou aqui. O meu tá funcionando. Deixa eu falar seu. Em breve. Que a senhora desse um conselho para as jovens. Seja um conselho, talvez, que você acha que é interessante que elas escutassem agora nessa fase da vida delas. Que pode mudar, né? A senhora... É mais pelo respeito, né? Sim, claro. Mas assim, que seria interessante elas escutarem agora, que pode ser muito benéfico daqui a muitos anos. Ela fala, nossa, eu segui aquele conselho daquela doutora e isso tem mudado a minha vida. Foi uma coisa que mudou a minha vida também. Foi quando eu descobri que havia outras pessoas que eram parecidas comigo. Eu achava que eu estava meio sozinha, né? E quando eu vi que tinha médico que era católico, eu vi que tinha pessoas que tinham famílias numerosas, que tinham as mesmas intenções, a mesma moral, gostavam das mesmas coisas. Isso me fortaleceu muito na caminhada que eu estou hoje, né? Todas a caminho do céu. Então, você que é jovem, procure as amizades, né? Então, deem atenção para onde vocês estão, o convívio ali dos amigos, porque os amigos moldam o seu caráter. E a gente precisa dessa sustância que eles nos dão também ao longo da caminhada, né? Sendo pessoas boas. Então, se coloquem pessoas boas ao seu redor, que isso vai te ajudar, vai tornar essa caminhada mais leve. Procure lugares onde você vai encontrar essas pessoas. E a gente sabe que não são todos, né? Na verdade, tem lugares específicos que a gente encontra pessoas com ideias iguais. E isso, com certeza, vai te acrescentar muito nesse caminho que a gente tem como finalidade o céu. É muito bom pertencer, né? Eu tô rindo do senhora justamente porque é uma jovem dando um conselho como uma senhora para outros jovens, né? Exato. né? Deus dá essa graça, né? Amém. Bendito seja Deus. É isso, muito obrigado, viu, doutor? Obrigada De a coração. vocês. Saiba que Ótimo. as portas estão abertas. Sempre que quiser voltar para nós, é uma alegria recebê-la. Quer falar de um assunto específico, pode vir. A gente tá aqui à disposição. Mesmo que não seja para gravar o podcast, fala que quer gravar um material, Sim, sim. né? Para produzir conteúdo lá pro meu canal. E a gente... É a maneira que a gente tem de colaborar com você. Que a gente acredita no seu trabalho, né? A gente fica a causa é muito nobre. Propagar o que é bom, né? Propagar o que é bom. A maneira que a gente tem de colaborar, de participar de alguma forma. Então, conte conosco no que a gente Agradeço puder, viu? muito de Por novo favor. o convite. E também desejo mesmo para vocês, né? Que no barco consiga ali atingir muitas pessoas. Siga, né? Em um mar manso. Mas que também quando vem a tempestade que ele fique fortalecido.
Agradeço o convite de novo, parabéns pelo trabalho de vocês. Muito obrigado. Muito bom. É isso, pessoal. Então, diante do que vivemos e compartilhamos aqui, só podemos dizer uma coisa, doutora. Permaneça no barco, porque fora do barco... Não há salvação. Glória a Deus. Amém.